Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a este webinar sobre a norma IEC 62.793, que tem a ver com a detecção e, portanto, a proteção contra os riscos decorrentes das trovoadas. Agradeço a presença de todos e, em particular, queria fazer aqui uma referência aos organismos, às entidades que promovem este webinar em conjunto com o IEP, que são a Meteorage e a CEFTIM, e agradecer também a presença dos colegas de vários países de língua portuguesa, do Brasil, de Angola, de Moçambique e de Cabo Verde, que também hoje estão aqui conosco. E, portanto, agradeço a todos a vossa participação e o vosso interesse por este webinar. O programa desta sessão vai ser, fundamentalmente, falar sobre os sistemas de alerta contra trovoadas e de que forma é que a norma 62.793 pode ajudar as empresas, ou as organizações, ou os profissionais da área a protegerem as suas instalações contra os riscos decorrentes das trovoadas e das descargas atmosféricas, e apresentar alguns exemplos de aplicação desta metodologia. No final, vamos ter espaço para uma troca de impressões e esclarecimento de dúvidas e resposta a questões. E para isso poderemos utilizar a mensagem por voz, em que a pessoa se apresenta e coloca a sua questão de viva voz, ou então colocar a resposta no chat, ou no bate-papo, na versão em português, e nesse caso peço que, para além da questão propriamente dita, incluam o vosso endereço de e-mail. Isto porque poderá acontecer que a questão não tenha uma resposta imediata, ou não haja tempo a responder a todas as questões que forem colocadas, e nessa altura, sabendo quem é a pessoa que coloca a questão, posteriormente, ao fim do webinar, teremos a oportunidade de responder individualmente a essas questões. Connosco vamos ter 3 especialistas na matéria, que vou agora passar a apresentar. Temos connosco a engenheira Fernanda Cruz, que é uma engenheira eletrotécnica com muita experiência nas questões relacionadas com para-raios e proteção contra descargas atmosféricas. Tem uma especialização em proteção contra raios pela Universidade de Mons. É atualmente a presidente da Comissão Técnica de Normalização Portuguesa, CTE 81, que trata justamente desta questão da proteção contra raios atmosféricos, e representa Portugal em diversos comitês de normalização europeus e internacionais relacionados com esta temática. Fez parte de um grupo de trabalho que foi coordenado por um dos outros intervenientes, que vou passar a apresentar de seguida, e que elaborou justamente esta norma 62.793. Uma nota final relativamente à engenheira Fernanda Cruz, para dizer que é com grande satisfação, isto em nome de Portugal e da normalização portuguesa, que lhe foi atribuído em 2020 o Prémio Internacional de Normalização da Comissão Eletrotécnica Internacional, o IEC 1906 Award, que reconhece o trabalho dos principais intervenientes da normalização internacional a nível eletrotécnico. Outro interveniente que temos hoje aqui conosco é o Alain Rousseau, que é justamente o coordenador do grupo de trabalho que elaborou esta norma, a quem se deve, portanto, a norma 62.793. É um reconhecido especialista nesta temática, com a certificação pela Califood,
e é também presidente dos comitês de normalização francês, europeu e internacional, justamente neste assunto dos para-raios, nomeadamente do TC 81, do CENELEC, que é o organismo europeu de normalização neste domínio. Finalmente, apresento o Stefan Schmidt, que nos fala da meteorrage e que é também um especialista, quer em trovoadas, quer nos seus efeitos sobre os mais diversos tipos de instalações, e além de ser especialista em normalização nesta área, é também um perito da Organização Meteorológica Mundial, e igualmente, tal como Fernanda Cruz e o Alain Rousseau, faz parte do grupo de trabalho que elaborou esta norma. Estamos, portanto, aqui na presença das três figuras de topo na elaboração desta norma que vai ser apresentada e, portanto, melhor do que ninguém, eles nos poderão falar sobre aquilo de que a norma trata e de que forma aborda esta problemática. O Alain Rousseau está ligado à CEFTIM, que é o chairman. A CEFTIM é um gabinete de projetos que trata da proteção contra raios, tem já largas décadas de atividade, quer em França, quer no resto do mundo. Tem estado envolvido em projetos bastante complexos e particularmente em setores muito sensíveis, nomeadamente na área energética, com todas as questões que resultam da utilização de materiais altamente inflamáveis. E o Stefan Schmidt, como disse, está ligado à Meteorrage, que é a operadora francesa da rede que trata de observação de trovoadas, igualmente já com várias décadas de atividade, e que é uma subsidiária da Météo France. É uma empresa que é especializada, uma entidade especializada na prevenção de trovoadas e que igualmente atua nos mais variados setores económicos e trabalha em todo o mundo. Eu ia pedir que mantivessem os microfones desligados. Está por aí alguém com um microfone que está a provocar interferências. Muito bem. Em seguida, vou fazer uma breve apresentação da instituição que promove este webinar, o IEP, Instituto Eletrotécnico Português. Suponho que a maior parte dos presentes conheça o IEP, no entanto, para aqueles que eventualmente ainda não conheçam, o IEP é uma instituição privada, independente, que comemora este ano os seus 40 anos de existência. Portanto, levamos já 4 décadas de atividade para apoiar a indústria e a economia de uma maneira geral, que tem como principais focos o desenvolvimento da indústria e o apoio tecnológico e o apoio científico à indústria nacional. Isto inicialmente orientado para a indústria elétrica e eletrónica das telecomunicações, atualmente vai muito para além disso e praticamente não há nenhum setor económico em que o IEP não esteja presente. Neste momento, o IEP é também a cabeça de um grupo que tem outras empresas associadas, de que refiro à AJL, uma empresa vocacionada para ensaios não destrutivos e orientada para o setor metalomecânico, e a Ovler, uma empresa relacionada com o setor da manutenção. Bom, o IEP trabalha em variadíssimas áreas, refiro só aqui algumas das mais conhecidas. É um organismo de inspeção em variados domínios, tem um conjunto de laboratórios de ensaios e laboratórios de calibração que estão reconhecidos quer a nível nacional, quer a nível europeu, quer a nível internacional. Tem um conjunto enorme de reconhecimentos e de acreditações,
e é também uma instituição que dá formação, promove eventos como este, de informação e sensibilização para temas específicos, como é o caso da segurança, dá apoio em diversas áreas. Portanto, não me vou aqui alongar muito mais, senão poderia estar aqui o tempo do webinar todo a falar sobre o IEP, mas de qualquer forma ficam com a ideia que é uma instituição que existe para apoiar a indústria, para apoiar os operadores económicos, e que está disponível para aquilo em que for necessário esse apoio. Entretanto, reparei que estou aqui com um pequeno problema de apresentação. Peço desculpa por esta interrupção, mas surgiu-me aqui um pequeno inconveniente. Ok, já estamos novamente em condições de prosseguir. Muito bem, estava eu a falar sobre o IEP, particularmente gostava de falar sobre a área de normalização do IEP, que é, no fundo, quem está aqui envolvido nesta área da normalização. O IEP é organismo de normalização setorial e, nesse papel, coordena um conjunto de comissões técnicas de normalização nacionais e representa Portugal em muitas comissões de normalização a nível europeu e a nível internacional. E uma delas é justamente a 81, que, por via da CTE 81, está representada nos TCs 81 do CENELEC e 81 da IEC. Essa CTE 81 tem produzido um trabalho notável, de que gostaria de referir aqui um guia que está disponível gratuitamente no site do IEP, que foi publicado há alguns meses, sobre proteção contra descargas atmosféricas e que é um guia para a aplicação das normas da série 62.305. E podem encontrar este guia no site do IEP, no link que vos aparece aqui no topo desta página, e será certamente uma ferramenta de trabalho útil para quem se interessa por estes assuntos. Ainda sobre a questão da proteção contra descargas atmosféricas, contra raios, gostava de fazer referência a um curso especializado que o IEP vai levar a cabo no próximo mês, em abril, e que é justamente sobre proteção contra raios, contra descargas atmosféricas, uma masterclass na qual certamente muitos dos presentes terão interesse em participar, uma vez que é justamente sobre este tema da proteção contra raios. Podem encontrar informação sobre isso também no site do IEP, caso tenham interesse nisso. E, pela minha parte, fico por aqui, agradeço a atenção e vou agora passar a palavra à engenheira Fernanda Cruz, que nos vai falar
mais detalhadamente sobre o problema da proteção contra raios e de que forma é que a normalização e a norma 62.793 nos pode ajudar a proteger as nossas instalações, as nossas empresas, as nossas infraestruturas contra os problemas que resultam das descargas atmosféricas. Fernanda, por favor. Está com o microfone. Okay. Tá. Boa tarde a todos, obrigada, Engenheiro Paulo Cabral. Obrigada a todos os que quiseram participar. A apresentação que eu vou hoje fazer foi uma apresentação que foi elaborada não só por mim, mas pelos outros participantes, o Stefan Schmidt da Meteorage e o Alain Rousseau da CFT. O objetivo desta apresentação, efetivamente, é a apresentação da norma 62.793, a norma que vos fala dos detectores de trovoadas locais. Como sabem, existem hoje dois tipos de detecção. Existem as detecções por redes de detecção nas quais fazem a detecção por vários detectores, e depois existem os detectores locais, que efetivamente é aquilo que nós chamamos os DWS na norma 62.793. Não vamos fazer aqui uma apresentação completa da norma, vamos dar-vos algumas ferramentas para vos explicar qual é o objetivo da norma, o que é que se pretende com esta abordagem da norma e, sobretudo, qual é a ferramenta que nós podemos utilizar, não só para a avaliação dos sistemas de detecção, neste caso os detectores locais, mas igualmente para desculpem que eu tinha aqui um quadrado que tive que tirar aqui no ecrã, que podia tapar alguns slides. Portanto, dar-vos também a ferramenta como é que podemos utilizar esta norma, não só para avaliar os sistemas de detecção local, mas igualmente como é que podemos usar esses detectores locais para reduzir o risco ligado à queda de raios ou o risco ligado às descargas atmosféricas. Existem, nós na proteção contra descargas atmosféricas, atualmente temos dois meios de proteger pessoas e equipamentos. Existem as proteções que nós conhecemos habitualmente, os para-raios e todos os sistemas que estão associados, as baixadas, as ligações à terra. Existem os protetores de sobretensões, que na gíria nós chamamos os SPD. Existem meios de equipotencialização e depois existem os meios de prevenção. Meios de prevenção que, para poderem ser utilizados, têm que ser eficazes, têm que ter fiabilidade. E o objetivo desta norma é precisamente que nós possamos, mediante meios simples, mediante alguns parâmetros simples, poder avaliar a eficácia desses detectores de trovoadas locais. A proteção é feita, como eu dizia, por material. A prevenção é um meio complementar a essa proteção.
Ela não diz respeito apenas a uma atividade. A prevenção é algo que nós podemos aplicar em todas as atividades. Quando eu falo de todas as atividades, podemos até aplicar na nossa vida do dia a dia. Por exemplo, quando vamos, por exemplo, passear na montanha, dar um passeio na montanha com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos netos, se quiserem, depende da idade de cada um. Antes de ir, por exemplo, e se o tempo nos parece virado à trovoada, podemos consultar os serviços meteorológicos para saber se existe ou não a possibilidade de haver trovoada e, em função desses serviços, da informação desses serviços, tomar a decisão se vamos sair ou não. Por exemplo, eu pessoalmente não jogo, mas pelas pessoas que jogam o golfe, por exemplo, os campos de golfe ou os percursos de golfe, para ser mais correta na gíria, são percursos que são longos, são áreas abertas, são áreas nos quais nós não podemos plantar para-raios em todos os sítios, senão vamos até impedir de certa forma o desporto. A única maneira que temos de proteger os jogadores em caso de alerta trovoada é efetivamente a prevenção, ou seja, há alguém que recebe um alerta ou das redes de detecção, ou se existe um detector local, por exemplo, que é situado no country, não sei se chama assim, Country Club, penso que sim, que possa receber ou que dispara um alerta, vai-se efetivamente informar os jogadores para se dirigirem para zonas protegidas, para estruturas protegidas com sistemas de proteção contra descargas atmosféricas ou contra raios. No nível industrial, talvez a atividade mais utilizada hoje em dia serve a reforçar a proteção, no sentido em que, por exemplo, se o risco for, se o risco ligado aos raios for, por exemplo, a alimentação por linhas que vêm do exterior, se nós tivermos um alerta, podemos prevenir esse risco mediante, por exemplo, o desligamento dos nossos equipamentos da alimentação normal e passar a grupos eletrogéneos ou a outros sistemas. Os sistemas são sempre ligados a procedimentos, ou seja, nada serve termos alarmes se não sabermos o que vamos fazer. Devemos começar por uma primeira abordagem, que é avaliar qual é a ocorrência dos possíveis riscos e dos possíveis problemas, avaliar igualmente as suas consequências, e definir esses procedimentos. Depois vamos utilizar um sistema de proteção, um sistema de detenção eficaz, que deve ser adaptado à situação, e finalmente vamos analisar quais são o resultado dessa utilização. A norma hoje em dia está na segunda edição, a segunda edição que saiu em setembro de 2020. Esta norma descreve quais são as características dos sistemas de alerta relativamente aos detectores locais. Ela não se refere às redes de proteção, é apenas para os detectores locais e define as características e os requisitos mínimos para esses sistemas de alerta.
Ela vai definir níveis de desempenho, testes de resistência e regras de instalação e manutenção e de quem são a responsabilidade. Para avaliar o nível de desempenho desses detectores, aos quais, mais uma vez eu lembro, chamamos TWS, Thunderstorm Warning Systems, a norma descreve vários indicadores, mas dois que servem para avaliar o desempenho do sistema. O indicador a qual chamamos na norma FTWR, ou Failure to Warn Ratio, que é o quê? É o rácio de falhas de alarme em relação ao número total de eventos numa determinada área. O segundo parâmetro, que nós chamamos na norma o PODX, é a probabilidade de informar num determinado local, com antecedência de X minutos, que um raio vai atingir o local ou que pode atingir o local. Qual é o objetivo? O objetivo deste tempo é ter tempo de pôr em prática os procedimentos que definimos antes, ou seja, se necessitarmos de ir para um local protegido, quanto tempo necessitamos para ir até esse local protegido, e é um parâmetro que esse tempo que é necessário vai depender, como é evidente, de cada atividade, da extensão também do local, etc. A norma apresenta alguns valores para estes parâmetros. Valores exigidos, por exemplo, o FTWR no máximo é de 10% para um percurso de golfe e, por exemplo, 5% para o armazenamento de combustíveis. Esta avaliação é sempre feita em relação a redes de detecção de raios, as famosas redes que, no fundo, são utilizadas com vários detectores que devem ter um desempenho, elas mesmas, conformes a outra norma, não a norma 62.793, mas a norma 62.858. Ora, vamos dar aqui um exemplo de estudo de eficiência. E vamos imaginar, por exemplo, que nós definimos que temos, por exemplo, imaginemos que estamos na Galpensinhos, isto para dar a referência de um local em Portugal. Bem, se definirmos que vamos utilizar um detector local com um FTWR de 0%, ou seja, com um rácio de falhas de 0%, e que necessitamos de um tempo de 15 minutos para pôr esses procedimentos em prática, por exemplo, se estamos a imaginar que temos, por exemplo, carregar um caminhão de matérias que são perigosas se existe uma descarga, porque vai criar uma zona explosiva. Se necessitarmos de 15 minutos para esse tempo, e se, por exemplo, soubermos que num ano tivemos 21 alertas e que depois, num raio em redor, tivemos um raio que caiu, quando dizemos que o nosso sistema de detecção tem um desempenho de 0% e com um POD, desculpem, de 100%, quer dizer que estamos na segurança máxima. O que se passa normalmente é que quanto mais quisermos de segurança máxima, mais podemos ter aquilo a que nós chamamos os falsos alertas.
Isto vai fazer o quê? Vai fazer, por exemplo, que se nós quisermos manter a segurança máxima e que vamos ter muitos falsos alertas, porque, por exemplo, aqui vimos que há um número de alarmes de 21 e apenas tivemos um raio que caiu, isso pode gerar alguns problemas, nomeadamente na gestão dos alarmes. Variando estes dois parâmetros, o FTWR e o POD, não só em tempo, mas, por exemplo, dizendo, não, eu assumo que o meu detector, em vez de detectar logo o primeiro raio que vai cair, detecta só o segundo raio que vai cair, que é o que se faz normalmente, e aceito, por exemplo, que haja apenas 14 alarmes em vez dos tais 21, faço um compromisso risco em relação económico que me é mais favorável porque eu vou ter menos falsos alarmes. Agora, é que eu posso utilizar isto em todos os sistemas? Depende. Por exemplo, no sítio, no local de Stonehenge, desculpem a minha pronunciação, que é um local turístico, temos alguma dificuldade em dizer que podemos, por exemplo, utilizar um sistema que tenha um PDO de 15 minutos a 97%, porque nós nunca sabemos, por exemplo, com quanto tempo é que as pessoas num local turístico vão necessitar para ir do local onde estão até, por exemplo, ao parque de estacionamento para se meterem nos seus carros, que é uma zona protegida. Enfim, o que se pretende, efetivamente, com um sistema de alerta é não só segurança, mas também o balanceamento entre o compromisso, aquilo que é possível aceitar como risco e aquilo que é possível fazer, ok? Mas, efetivamente, a mensagem que eu vos quero deixar é que são coisas que não são só, digamos, fixas, que variando os parâmetros segundo a configuração que nós pretendemos, pronto, podemos efetivamente limitar o número de alertas, mantendo alguma segurança, ou mantendo um nível de segurança optimizado, limitando, por exemplo, o tempo de atividade, como, por exemplo, num caso, nós falávamos do caso da Galp, se os trabalhadores da Galp, por exemplo, têm que parar todos os 10 minutos, ou tem que parar muito tempo, se o nosso POD for definido para um tempo muito longo, tem um tempo muito grande de inatividade, o que faz que a produtividade é menos boa. E é efetivamente estes parâmetros que temos que saber e é uma conversa que as pessoas têm que ter com os clientes e com os utilizadores para poder balancear estes assuntos. Outro das linhas principais desta norma, da 62793, são os testes de resistência. Ou seja, temos que nos lembrar que os detectores locais são órgãos de segurança. Como órgãos de segurança, se forem os únicos que são garantir a detecção, porque existem aplicações nos quais podemos utilizar, ou seja aconselhável utilizar dois tipos de detecção, a detecção local e a detecção por detector local e a detecção por redes, mas se este elemento for o único elemento de detecção, temos que fazer atenção aos testes de resistência. E como testes de resistência são simples, os raios UV, corrosão, choques mecânicos e perturbações eletromagnéticas. No caso, por exemplo, das redes de detecção, estes testes são feitos pelas redes, pelo concessionário da rede, evidentemente, e se nós utilizarmos um detector em conjunto com uma rede, não necessitamos de fazer estes testes. Depois falamos a norma fala-nos também da instalação e manutenção.
É bem evidente que o nosso sistema deve ser calibrado após testar destas situações de trovoada. O responsável pela manutenção do detector é o proprietário do detector, quer dizer, por exemplo, se a Galp tivesse na refinaria de Sines um detector, era a refinaria que era responsável pela sua manutenção. Como é evidente, o detector deve ser protegido contra raios, porque se for afetado com raio deixa de funcionar. E mais uma vez, estes aspectos de manutenção e instalação são feitos pela responsabilidade do operador das redes, no caso de se tratarem de redes e não de detectores locais. Nós temos existem vários detectores locais, ou seja, várias tecnologias de detectores locais. Existem detectores estáticos, existem detectores de moinho de campo, existem outros que têm outras tecnologias. Vamos dar um exemplo de como avaliar, por exemplo, um detector de moinho de campo. Qual é a eficácia preventiva? Bom, bem, vamos imaginar que num determinado local se registou, através da rede de detecção, os raios que foram detectados numa área circundante, por exemplo, de 2 km. E imaginemos que no dia 5 de maio de 2012, pelas 16h38, tínhamos um detector local, de moinho de campo, que nos deu um alerta às 16h38. Quando analisámos os dados da detecção de trovoadas pelas redes, vimos que o primeiro raio que caiu no dia 5 de maio de 2012 foi às 17h12. Ou seja, o detector local foi eficaz, porque deu um alarme com um aviso de 10 minutos ou mais antes do raio acontecer. Se no mesmo mês de maio, por exemplo, o detector às 10h52 do dia 25 de maio deu um alarme e nas redes de detecção não foi detectado nenhum alarme, porque não houve nenhum trovoado, quer dizer que estamos em face de um falso alarme. Se, por exemplo, no dia 12 de setembro de 2012, o detector deu um alarme ao 12h30, às 12h30, e as redes de detecção, elas tinham dado, o primeiro raio que detectaram foram às 12h31. Ora, o espaço de tempo, ou o lapso de tempo entre o alarme dado pelo detector e o raio efetivo que caiu é 1 minuto, não nos deixa tempo de fazer nada, de pôr em prática as medidas que nós necessitamos para pôr os nossos equipamentos a salvo ou as pessoas a salvo. O que quer dizer que o período de antecipação é insuficiente. Por outro lado, imaginemos que no dia 11 de fevereiro de 2013, às 6h43, foi registado um raio que caiu dentro destes 2 km e que nenhum alerta foi dado pelo moinho de campo. Quer dizer que houve uma falha do nosso sistema de detector local. E é assim que nós fazemos, efetivamente, este tipo de análise de avaliação do moinho de campo. Ora, uma vez feita a análise do moinho de campo, como é que nós vamos aplicar isto para reduzir o nosso risco em relação à queda de raios ou em relação à queda de descargas atmosféricas? A norma de hoje em dia permite-nos, a norma 62305, permite-nos considerar a existência de um detector de trovoadas local na análise do risco de raios.
Uma vez feito esta análise do risco de raios, em que vamos considerar a existência do TWS, temos que definir quais são os procedimentos a pôr em prática. Ou seja, se eu considero que vou diminuir o risco porque tenho um detector de trovoadas com uma certa eficiência, depois tenho que dizer às pessoas o que é que devem fazer para diminuir esse risco. Por exemplo, estamos todos a trabalhar no topo de um edifício. Se há um alerta, como o risco ligado à atividade é estarmos no topo do edifício e provavelmente não sermos protegidos, temos que descer do edifício. Tem que haver um procedimento a dizer, atenção, tem que se descer do edifício ou tem que se dirigir até para um sítio que seja protegido. Depois temos a gestão do risco e o conceito de falso alarme, que é importante também ter em conta. Finalmente, vou-vos falar um pouco de um exemplo, de um local para o qual se fez uma análise do risco e para o qual se tomou em consideração a existência de um detector de trovoadas. Normalmente, um detector de trovoadas é utilizado para colocar as pessoas em segurança, para interromper também operações que possam ser perigosas durante uma tempestade ou durante uma trovoada. É importante lembrar que o conceito do risco é um conceito estatístico, é um conceito estatístico que corresponde aqui ao número de vezes que as pessoas que estão dentro ou fora de uma estrutura, que está em consequência à estrutura que está a ser estudada, se encontram em situação de perigo e que possam ser afetadas pela queda de um raio. Se limitarmos, como é evidente, a presença das pessoas durante a trovoada, o risco vai diminuir, ok? E se diminuirmos o risco, vamos também diminuir a necessidade de proteções. Proteções com para-raios, com protetores de sobretensões, etc. Não vamos anular, vamos diminuir a necessidade de alguns destes equipamentos que, como vamos ver no exemplo que vamos mostrar, pode ser importante. Ora bem, o sistema de detecção local, ou seja, o TWS, vai ser levado em conta onde? Vai ser levado em conta no cálculo do risco, em particular com o seu parâmetro do número de vezes, em percentagem, claro, onde nenhum alerta foi dado. Ou seja, o famoso FTWE. Que vai fazer o quê? Vai reduzir o tempo de presença. E, efetivamente, o que vamos considerar no fim, quando temos um TWS, um sistema de detecção de trovoadas local, esse tempo de presença que vamos levar em consideração nessa análise do risco vai ser o tempo de presença real vezes esse tal fator FTWR. Mas isto não chega. E não chega porquê? Porque não chega a tomar-se somente em consideração o TWR, o FTWR, ou seja, o rácio de falhas de alarme em relação ao número total de eventos, mas devemos também tomar em consideração quanto tempo, em minutos, necessitamos para a implantação das medidas preventivas, ou seja, para pôr em prática os procedimentos que necessitamos e que vamos ver. Estes procedimentos dependem da atividade, dependem onde é que vamos aplicá-lo,
Por exemplo, imaginemos que temos pessoas no exterior, como dizíamos há pouco, vamos, por exemplo, fazer um procedimento, vamos escrever um procedimento em que vamos dizer às pessoas, atenção, se houver um alerta de trovoada, por exemplo, nos sítios industriais, pode ser dado pelas famosas sirenes que dão alertas, dirijam-se para uma zona ou uma estrutura próxima que seja protegida pelo um sistema de proteção contra raios. Podemos, por exemplo, no caso de há pouco falávamos da refinaria, se estivermos a descarregar um caminhão ou a carregar, e nesse caso vamos criar uma zona com uma atmosfera explosiva que pode ser perigosa em caso de queda de raio, podemos interromper essa operação. Falávamos também das linhas de alimentação. Quando eu falo de linhas de alimentação, podem ser também linhas de comunicação. Com o desligar dessas linhas, podemos reduzir o risco. Vamos desligar as linhas e também proteger essas mesmas linhas com protetores de sobretensões, para evitar as faíscas perigosas. E, sei lá, outro exemplo, remover atmosferas explosivas por inertização ou outros sistemas. Enfim, mediante a atividade de cada um, mediante a atividade em que o detector, falámos há bocadinho dos campos de golfe, vamos dizer aos jogadores, vão para um sítio, um local protegido, enfim, dependendo da atividade, os procedimentos são diferentes uns dos outros, as medidas a utilizar são diferentes umas das outras e cada atividade deve definir os seus procedimentos a utilizar em caso de alarme. Por último, gostaria de vos apresentar uma pequena apresentação, alguns slides sobre de como utilizar estes valores, por exemplo, estes parâmetros, como utilizar um detector local, por exemplo, num depósito petrolífero, aqui é um depósito, mas podia ser outra atividade. E vamos, por exemplo, considerar que o depósito petrolífero é em Portugal e que, neste caso, a Meteorrage anuncia um NSG, ou seja, a densidade de impactos por ano e por quilómetro quadrado de 0,093. Ora, quais são os riscos ligados a esta atividade de depósito petrolífero? Bom, começamos por fazer uma análise do risco. Para a análise do risco, precisamos saber qual é a atividade, o que é que se faz. Neste caso, temos o armazenamento em silos de gasolina, diesel, querosene. Depois, além do armazenamento, estes combustíveis têm que ir de uns sítios aos outros. Existem as tubagens entre silos, entre locais onde vai descarregar o navio, entre o posto de carregamento dos caminhões, por exemplo. Existem estações de bombagem de hidrocarbonetos que permitem encher os depósitos e caminhões, o tal cais de recepção dos barcos que chegam com o petróleo, e as estações de carregamento de caminhão. Uma vez que nós temos o combustível que é em estoque, depois temos que o vender para que o depósito seja rentável, e vai ser normalmente enviado o combustível por caminhões, e isto é na estação de carregamento que se dá efetivamente essa transferência. Relativamente ao cais e às tubagens, nós consideramos que são protegidos. A espessura de 5 milímetros, segundo a norma 62305, permite-nos dizer que são autoprotegidos.
E, por exemplo, podemos considerar que, relativamente à descarga do barco, não se vai utilizar a descarga de barcos durante o período de trovoadas. O que quer dizer que já estamos aqui a considerar que temos um alerta pelo nosso detector de trovoadas que nos vai dizer, atenção, a trovoada vai chegar, e como a trovoada vai chegar, definimos nos nossos procedimentos que não se fazem descargas de barco. Fizemos análise do risco em relação à queda de raios e, por exemplo, se considerarmos os ciclos de armazenamento e considerarmos um cenário cujo efeito estende-se apenas aos limites do local, vamos avaliar o risco e, como sabem, a norma 62.305 define vários riscos, cuja soma, no fim, vai nos dar o risco total, que deve ser comparado com o risco tolerável que é dado na norma, e cada vez que o risco total calculado é superior ao risco tolerável, nós necessitamos de medidas de proteção. E é o caso, por exemplo, aqui que vemos no ecrã, aquilo que chegou, aqui vê-se mal, mas aqui o risco tolerável está aqui em baixo, a vermelho, ok? E vemos que aqui o risco calculado, a soma dos riscos, aqui a azul, é largamente superior ao risco tolerável, o que quer dizer que necessitamos de meios de proteção. E somos capazes de dizer quais são o nível de proteção necessário, é esse também o objetivo da análise do risco, nomeadamente a 62.305/2, e essa análise do risco vai-nos dizer que não só que o risco é superior ao risco tolerável, mas a que nível é que devemos proteger os nossos equipamentos, as nossas estruturas. E neste caso chegamos a uma conclusão que para proteger as nossas estruturas precisamos de um sistema de proteção contra raios exterior de nível 1++, e igualmente de protetores de subtrações também a um nível 1++. À esquerda tínhamos o gráfico sem proteção. Aqui à direita, o que é que vemos? Vemos que, uma vez instaladas as proteções, uma vez que nós vamos instalar as proteções a estes níveis de proteção, o risco calculado vem inferior ao risco tolerável, o que quer dizer que a nossa instalação fica protegida. Vamos agora levar em consideração o detector de trovoadas. Ou seja, na figura anterior, no slide anterior, temos o gráfico sem proteção, o risco que passa, o risco tolerável. Na segunda parte, o que é que temos? Temos que, mediante a instalação das medidas a um nível mais, o risco vem inferior ao risco tolerável. Se nós instalarmos, por exemplo, um detector de trovoadas no local para aplicar no posto de carregamento de caminhões, por exemplo, o que é que acontece? O que é que acontece é que se nós considerarmos um detector de trovoadas local com um FTWR de 0% e com um POD de 15 minutos a 98%, o que se passa é que, uma vez efetuados os cálculos, o que é que nós vemos? Nós vemos que, em vez de necessitarmos de um sistema de proteção contra raios de nível 1++, que na maior parte do tempo é mais difícil implantar, passamos a necessitar de um sistema de proteção contra raios de nível 1. E, da mesma forma, dos protetores de subtensões, igualmente, em vez de serem de nível 1++,
neste caso passamos a ter níveis exigidos somente de 1. Aqui à esquerda temos o risco e as medidas utilizadas sem detectores, tinham que ser 1++, e aqui à direita o que temos é o resultado de aplicação do detector. Como podem ver, aqui temos uma grande vantagem em aplicar ou na presença, ou levar em consideração, efetivamente, na análise do risco, a presença do detector de trovoadas local. Se quisermos fazer em termos de conclusão para este depósito petrolífero, que é que na análise do risco de raios nos ia dizer no fim? Bom, se para os ciclos de armazenamento tivermos um sistema de detecção com um FTWR de 0% e um POD a 15 minutos a 98%, e tivermos os procedimentos associados, necessitamos de um sistema de proteção contra raios de nível 1, para proteger a estrutura, e no caso dos serviços que entram precisamos apenas de, ou das linhas, se quiserem, apenas de protetores de subtensões também do nível 1. No sistema de bombagem não era necessidade de proteção, continua a não ser. No posto de carregamento de caminhões, se utilizarmos o mesmo detector, como é evidente, e com procedimentos adequados, neste caso vamos precisar apenas de um sistema de proteção nível 1, de proteção contra raios nível 1 para a estrutura e igualmente para os serviços de descadores de subtensões ou protetores de subtensões do tipo 1, do nível 1, nos serviços entrados. É evidente que isto é uma apresentação muito simples, apenas pretende vos dar a indicação de como podemos utilizar este tipo de detecção por sistemas de detecção local e como utilizar a norma na análise do risco para reduzir o risco. Sobre este assunto podíamos estar aqui eternamente a falar, um pouco como o engenheiro Paulo Cabral dizia há pouco, podia estar aqui todo o tempo do seminário a falar do IEP. Aqui, sobre este assunto, podíamos estar o resto da tarde, não temos a tarde toda, temos um tempo reduzido. É aquilo que nos é possível. Apenas para dizer que se quisermos fazer, no caso daqui da refinaria, uma análise mais profunda e quisermos, por exemplo, analisar os dados das redes de detecção, e nomeadamente da Meteorrage, que está hoje aqui presente connosco, esta análise mais profunda pode nos levar, por exemplo, a definir, no caso da refinaria, quais são os momentos mais oportunos para, por exemplo, efetuar operações de manutenção. Porquê? Porque podemos, por exemplo, saber quais são os meses em que há mais incidência de raios ou menos incidência. Neste caso, por exemplo, chegávamos à conclusão que o julho, agosto e dezembro são bons meses, e podemos ir até um pouco mais longe e saber quais são as horas mais propícias durante esses meses para fazer a dita manutenção, o que quer dizer das 8 às 12, é um dado conhecido para todos nós, que da manhã normalmente temos menos incidência de raios que na parte da tarde. Mas, efetivamente, a análise destes dados que são fornecidos pelas redes de detecções também e pela detecção de contra-raios podem-nos ajudar nessas decisões. Fico-me por aqui, obrigada a todos